Não, pode falar, já chegou o pessoal ali. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muitos, senhor presidente, não são poucos, os brasileiros que lutaram para que vivêssemos no Brasil o Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito passa a ser respeitado quando os direitos e as garantias individuais são observados pelo Estado. Isto é, o cidadão precisa ter os seus direitos respeitados. Não pode, em nome de qualquer pretexto, não pode o Estado, através dos seus agentes, exorbitar de suas atribuições. Nós estamos vivendo no estado do Rio de Janeiro, em relação a vários casos concretos. Nós estamos vivendo uma situação que se equipara ao nazifascismo, quando os cidadãos se sentem fragilizados e violentados pelo próprio Estado. Dentre os direitos fundamentais do cidadão está a honra, a vida, a liberdade e a honra. O Estado não pode mobilizar meios para se insurgir contra qualquer cidadão, criando uma situação de tamanha arbitrariedade que impossibilita a afirmação de direitos. Pior ainda, quando o Estado, através dos seus agentes, ainda se alia aos meios de comunicação. Já estive ocupando esta tribuna, senhor presidente, em diversas oportunidades, para denunciar a violência de que vem sendo vítima o pastor Marcos Pereira. Há pouco mais de um ano atrás, com uma orquestração levada a efeito pelo Sistema Globo, pastor Marcos Pereira passou a ser vítima, primeiro de acusações levianas e depois do uso da máquina do Estado, através da polícia, para simular a realização de investigações em torno das denúncias que foram feitas. E as denúncias foram feitas por uma figura que se associou ao Estado e vem desenvolvendo alguns projetos, entre aspas, projetos sociais, única e exclusivamente com o objetivo de desviar recursos públicos. Porque as prestações de contas são todas forjadas, que é o senhor José Júnior do Afroreg. E o senhor José Júnior, antes, se apresentou como uma espécie de parceiro
do pastor Marcos Pereira, nas ações sérias que eram implementadas pelo pastor Marcos Pereira. Aliás, governantes, secretários, inclusive o governador Sérgio Cabral, em diversas oportunidades, pediu socorro ao pastor Marcos Pereira, em face, às vezes até de rebeliões em presídio. Aliás, não apenas isto, mas até apoio eleitoral. Pastor Marcos Pereira foi útil. De repente, surge o senhor José Júnior e faz as acusações, e o Sistema Globo repercute, transforma em escândalo. E a Polícia Civil abre investigações. Mais de um ano, as investigações não são concluídas. De repente, ainda não sabemos qual foi a motivação adicional. Surpreendentemente, a Delegacia de Combate às Drogas investiga estupros, alegados estupros. Deveria, pelo menos, transferir para a Delegacia de Proteção da Mulher. Porque se a Delegacia de Combate a Drogas investiga estupro, ou denúncia de estupro, podemos estar convencidos que a Delegacia dos Idosos ou a Delegacia da Mulher está investigando homicídios, investigando o tráfico de entorpecentes. Então, a Polícia Judiciária, através da ação coordenada e de cumplicidade, até da sua dirigente, chefe de polícia, quiçá o secretário de segurança, dirige a investigação para alcançar resultados adredemente pré-estabelecidos. E aí, no dia de ontem, a Delegacia de Combate às Drogas prende o pastor Marcos Pereira em face de um mandado de prisão expedido pela juíza da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, a pedido do DECODE. A prisão foi efetuada por volta de 22 horas, 22h30, e não surpreendentemente, as câmeras da TV Globo já estavam lá. Como? Quem mobilizou a televisão? Quem mobilizou os meios de comunicação? Nós temos uma operação policial planejada e de má fé para pegar um fato que não é verdadeiro, dando uma repercussão com a versão que interessa aos detratores. E aí, senhor presidente, é duro verificar que vem, especialmente em 3 jornais, o Globo, o Dia, mas principalmente o Extra, que diz o seguinte: que o pastor Marcos Pereira casou com a senhora Ana Madureira no ano de 1989, ainda não eram evangélicos, e que depois de 5 anos, o pastor Marcos Pereira se converteu e organizava manifestações religiosas às segundas-feiras em sua residência. Mas que depois de alguns anos de casado, a senhora Ana Madureira recebeu uma voz, uma mensagem de Jesus, está no jornal isso, dizendo que havia o propósito do pastor Marcos Pereira de estuprá-la. E veja só o encadeamento: estuprá-la, para que ela engravidasse, para que ele depois a acusasse de adultério. Ora, uma história sem pé nem cabeça.
E o senhor Marcos Pereira tem com a senhora Ana Madureira 2 filhos. Não só a esposa está aqui, como os 2 filhos estão aqui. Estão aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos aqui então um testemunho vivo de que tudo o que está sendo divulgado não passa de uma grande armação. Com qual propósito? Única e exclusivamente alcançar a honra do pastor Marcos Pereira? Tentar destruir a obra que ele vem construindo? Ou ao contrário? Estabelecer um biombo em homenagem ao Afroreg do senhor José Júnior, para que inclusive com a cumplicidade da TV Globo e do Sistema Globo, ele continue desviando recursos públicos, a ponto inclusive, olha que absurdo, o Afroreg mediou a ida de policiais civis e militares brasileiros à Espanha. Ramos, com a concordância do doutor Dionísio Lins, eu quero ceder os meus 10 minutos que eu estou inscrito para Vossa Excelência. Deputado Roberto Henrique, agradeço muito. Só para concluir, deputado Pudim, vou lhe dar a parte. E que foi através do senhor José Júnior que a missão brasileira na Espanha teve a possibilidade de uma interlocução com a polícia espanhola. Ora, vejam só, eu sou oriundo dos quadros da Polícia Militar. Convivi com cursos e mais cursos na Polícia Militar, indo ao exterior, numa interlocução de governo para governo. Não é uma interlocução com uma ONG que não tem nenhuma reputação, porque o objetivo qual é? É dar ao senhor José Júnior uma capa de vestal que ele não tem. E aí, senhor presidente, o pastor Marcos Pereira está preso. Está preso por uma decisão judicial que se fundamenta em mentiras. Mentira, aí diz, não, além de estuprar a esposa, que manteve com ele relações sexuais, sendo forçada, há ainda 4 outras pessoas que também foram violentadas. Mas põe um prédio na Avenida Atlântica, que eu conheço, e diz que o apartamento que o pastor Marcos Pereira tem, declarado no imposto de renda, vale 8 milhões. Talvez 8 milhões seja o preço da cobertura que na época o senhor Roberto Marinho vendeu para o Anísio Abraão Davi. Porque nós já sabemos disso. Às vezes aqueles que têm procedimentos escusos, como é o caso dos controladores da TV Globo, como é o caso do senhor José Júnior, eles têm força para isso, de atribuir aos outros aquilo que eles fazem. Mas como fica? Porque o fato que está acontecendo, a vitimação do pastor Marcos Pereira, também alcança muitos outros cidadãos no nosso estado. Mas a publicidade, a orquestração, a divulgação se dá em torno do pastor Marcos Pereira, principalmente em decorrência daquilo que ele representa. Então, já estamos com os familiares aqui. Vamos encaminhar a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa tem o dever de ouvi-los. Vamos requerer a convocação dos acusadores na Comissão de Direitos Humanos. Vamos requerer a convocação das supostas vítimas. Mas vamos requerer também a convocação da chefe de polícia e do delegado responsável, ou da delegada responsável por uma investigação que tem mais de 1 ano. E a investigação agora está iniciando, porque a denúncia que está sendo feita agora, ela já é renovada. Ela já aconteceu há 1 ano atrás. E aí eles vão imputindo
inúmeros outros fatos, e atribuindo, jogando com o inconsciente coletivo, com a falta de sentido crítico, que muita gente não lê a notícia, só lê a chamada, e acaba acreditando que, desgraçadamente, a nossa imprensa, que não é nada democrática, e muitas vezes é corrupta, e digo isto com conhecimento, a começar pelo Sistema Globo, que patrocinou a ditadura, se beneficiou da ditadura, cresceu com a ditadura, e hoje mama nas tetas dos governos, vive de investimentos públicos, às vezes até chantageando governos. Como é que fica então, se tem poder de chantagear governos e governantes, como fica o cidadão comum diante dessa opressão? Pois não, deputado Pudim? Eu pedi uma parte a Vossa Excelência para parabenizar o discurso que Vossa Excelência está fazendo em relação ao pastor Marcos Pereira. Vossa Excelência o conhece muito bem, conhece sua obra, e como ninguém nessa casa é capaz de fazer, sob o ponto de vista didático e cronológico, com perfeição, a narrativa dos fatos. O que me incomoda, e queria trazer aqui a discussão, é que num momento como esse, que o Sistema Globo dá uma derrapada com a questão do matemático, um fato como esse surge imediatamente. E nós que somos do mundo político, sabemos como isso funciona. Com a notoriedade do pastor Marcos Pereira, com o que isso poderia proporcionar, inclusive, ao mundo dos evangélicos, isso fatalmente hoje tomou conta de todos os noticiários. E há um esquecimento da questão do matemático, que ainda precisa ficar esclarecido acerca da derrapada que o Sistema Globo de televisão deu. E o Vossa Excelência diz com muita propriedade, é desproporcional, viu, deputado? É desproporcional. Você pega um cidadão, você denuncia, você julga e você condena na mesma matéria, sem que a pessoa tenha sequer o direito de falar uma linha em sua defesa. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência, estou solidário com a família do pastor Marcos Pereira, que aqui está. O que depender de mim, estarei à disposição também de Vossa Excelência, no sentido do encaminhamento dessa questão à Comissão de Direitos Humanos da LERJ, que precisa acompanhar. Debaixo desse angu tem caroço. Deputado Pudim, eu não conhecia o pastor Marcos Pereira. Há um ano atrás, quando verifiquei a orquestração feita pela Globo. Eu sempre digo que tudo que vem da Globo eu desconfio. Tudo. Porque conheço há muitos anos. Não só conheço, já investiguei. Sei do procedimento escuso. E não estou falando dos jornalistas. Estou falando daqueles que são os controladores, que inclusive causam constrangimentos aos profissionais. Aliás, por vezes, os profissionais da Globo são agredidos na rua, não conseguem fazer as reportagens, que já existe uma repulsa na população. Há muitos anos atrás, nem tem muito tempo assim, eu me lembro que havia um slogan que a gente cantava na rua, nas manifestações públicas: é roubo, é roubo, é roubo, é tudo Rede Globo. Pois não, deputado Gilberto Palmares? Deputado Paulo Ramos, eu também queria saudar, parabenizar a Vossa Excelência, por mais uma vez, como é da sua característica como parlamentar, sair em defesa com desassombro de alguém que às vezes está sendo linchado, sem que nem lhe seja dado a chance de se colocar, de falar. Eu não conheço o pastor Marcos Pereira, não sou evangélico, mas acho que como parlamentar, como um dos representantes do povo do Rio de Janeiro, não posso aceitar que alguém seja achincalhado publicamente, né, com indícios claros de manipulação, sem que se dê voz às pessoas. Então eu queria endossar a proposição de Vossa Excelência de que a Comissão de Direitos Humanos ouça os familiares,
ouça a família do pastor Marcos Pereira e coloque o meu mandato também à disposição. Eu acho que é responsabilidade nossa aqui, mesmo que isso nos cause dissabor, mesmo que isso nos cause algum problema com esse ou aquele setor da mídia, para isso nós somos representantes da população, nos colocar ao lado daquelas famílias, daquelas personalidades que às vezes estão sendo achincalhadas, estão sendo linchadas, com interesses escusos e sem nem mesmo ter a chance de se colocar. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Gilberto Palmares, e digo, ninguém, em sã consciência, é contra a que haja investigação de qualquer denúncia. Mas nesse caso específico, há, obviamente, uma manipulação. Há 1 ano e pouco atrás, a denúncia foi feita, mas com uma versão ainda menos tímida na questão do estupro. Mas agora chegaram às raias do absurdo, porque os familiares estão aqui, as pessoas citadas nas matérias estão aqui, a esposa, os filhos, aliás, a esposa com quem o pastor continua casado. Como? Eu digo isto, aproveitando a presença do deputado Marcelo Freixo, que preside a Comissão de Direitos Humanos, que é uma oportunidade. Deputado Pudim, deputado Gilberto Palmares, vamos nos reunir com os familiares, vamos ouvi-los. Os familiares estão aqui, porque a opressão é tão grande, que o cidadão isoladamente, ele não tem possibilidade de reagir, já está até encarcerado. A juíza que determinou a prisão está devidamente informada. Ela se fundamentou em quê? Para determinar a prisão preventiva. Poderia o pastor dificultar as investigações, interferir? Mas há quanto tempo isso está sendo investigado? Mas a grande questão é que os principais, ou a principal protagonista, que é o motivo do maior escândalo na mídia, está aqui, que é a esposa. Então, senhor prefeito, eu disse aqui, eu não conhecia o pastor Marcos Pereira, passei a conhecer, fui algumas raríssimas vezes lá para conhecer a obra, e lá encontro, visitando a obra, promotores, desembargadores, deputados, vereadores. A última vez em que esteve lá o pastor Abner, da Assembleia de Deus, aliás, da Igreja Batista, não é Assembleia de Deus, Assembleia de Deus de Madureira. Esteve lá. O depoimento do pastor Abner, em homenagem ao pastor Marcos Pereira, chegou a ser até emocionante, para quem não estava acostumado a ouvir e nem a frequentar os cultos. Uma parte. Então, o que eu quero, deputado Malafaia, deputado... Eu sei, que é de São João de Meriti, Vossa Excelência é de São João de Meriti, conhece lá, certamente já esteve, mas deputado Malafaia ainda é evangélico. Posso falar? Isto ainda pode ser parte dessa tentativa de promover conflitos religiosos, que nós sabemos que o sistema Globo é um sistema católico. Os católicos não têm culpa. O povo católico, o povo evangélico, são vítimas, que existe um esforço para jogar uma corrente contra a outra. Então, eu me refiro, deputado Malafaia, vou dar uma parte a Vossa Excelência, a dizer o seguinte: é preciso que pelo menos nesta casa, a bancada evangélica que conhece o pastor Marcos Pereira,
não permita esse linchamento. Pois não, deputado? Deputado, só para engrandecer a sua falação, eu até me emociono, e eu conheço o pastor Marcos há muitos anos. Eu sou nascido e criado em São João de Meriti, antes de ser político, antes de ser comerciante, desde novinho. Eu já conheço há muitos anos o pastor Marcos e conheço toda a sua família. Conheço o seu trabalho, esse trabalho maravilhoso de tirar jovens da rua, vários jovens. Já frequentei também vários cultos lá junto com o pastor Marcos, e hora nenhuma teve nada que desabonasse a conduta do pastor Marcos. Pelo contrário, qualquer tipo de problema que você pode imaginar em São João de Meriti, ele estava sempre ao lado para tentar resolver. Então, gente, a gente fica indignado com essa situação. Eu tenho certeza que essa casa aqui vai apoiar o pastor Marcos, conforme ele está fazendo, está demonstrando aqui com vários deputados aqui. Vamos junto apoiar ele, conforme o senhor falou mesmo. Não deu condições nem dele se defender. Prova nenhuma. Isso é uma covardia que pode se fazer com uma pessoa. E essa casa aqui não vai se calar. Muito obrigado. Deputado Marcelo Simão, estou marcando no Ministério Público uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça, pedindo que ele convoque também o Procurador de Justiça responsável pela área de direitos humanos. E peço aos deputados que defendem o Estado democrático de direito, que defendem os direitos humanos, que possam comparecer. Mas o testemunho de Vossa Excelência, deputado Marcelo Simão, é um testemunho importante, porque o meu testemunho ainda poderia ser colocado em dúvida, que eu não conheço bem, não tive tanta convivência, passei a conhecer, a conviver há muito pouco tempo. Mas Vossa Excelência vem aqui e diz, há muitos anos, acompanho, conheço o trabalho. Conheço o trabalho há muitos anos mesmo. Então é preciso que alguns, inclusive, abandonem o preconceito, porque existe um preconceito. Só para completar aqui, e detalhe, eu sou católico, não sou evangélico, a respeito, tá entendendo? Poderia estar aqui neutro na situação, mas a gente tem que reconhecer o trabalho. E eu reconheço, sei que é uma pessoa séria, que se não fosse eu não estaria nem falando aqui, até porque todo mundo sabe que eu sou católico, a minha religião é católica, e eu sempre estive lá porque eu acredito no trabalho dele, sempre acreditei e acredito no trabalho dele, do grupo dele, das pessoas que cercam ele, por isso eu sempre tive a minha presença lá. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Meu querido Vou concluir, senhor deputado presidente, depois do... Paulo Ramos, o senhor tem tomado essa tribuna para colocar de forma equilibrada a defesa e a observação sobre o encaminhamento de uma defesa para esse pastor que teve essa acusação. Eu creio que a nossa Comissão de Direitos Humanos, comandada pelo Freixo, é muito competente. Eles têm mostrado interesse e disposição de desvendar e defender várias áreas da sociedade. Então, não é porque é pastor, porque é padre, que eles não vão desenvolver o seu trabalho de importância e eficaz. Agora, só quero dizer uma coisa. Pode ser que nós não tenhamos as informações todas das investigações, porque nós não fazemos o papel da polícia. Então eu quero dizer o seguinte: se o pastor for absolvido, então alguém que está acusando tem que pagar. Se por acaso haver algum deslize, é aí que nós batemos na posição de que nenhum homem é infalível. Se por acaso houver algum deslize, que todos fiquem cientes e preparados em saber que nós somos falhos e que pode ter havido uma derrapada, porque não existe homem infalível, como às vezes querem dizer que alguém é santo e infalível. Mas, para isso, nós temos os entes que devem levantar. Agora que foi feita esse trabalho aí de divulgação de escândalo, o senhor levantou muito
muito bem levantado e muito bem argumentado a necessidade da nossa Comissão de Direitos Humanos entrar e averiguar onde está o cerne da questão e se há culpabilidade ou não, e se não houver, os que o acusam justamente devem ser penalizados. Obrigado, senhor. Deputado Samuel Malafaia. A parte, deputado. Vou dar a parte, deputado Marcos Abrão. Deputado Samuel Malafaia, a grande questão não é de deslize. Nós não estamos tratando aqui de falhas humanas que são naturais. Nós estamos tratando aqui de denunciação caluniosa. Nós estamos tratando aqui de uma orquestração para alcançar o trabalho a partir da destruição da honra da pessoa. Por quê? As coisas são muito notórias. Nós estamos com os familiares aqui. Imagina a situação dos familiares. Como ficam os filhos nos ambientes que frequentam. Passam por constrangimento. Mas a grande questão é que o pastor Marcos Pereira está injustamente encarcerado. Ele está preso. Ele está preso em função de um inquérito que, com certeza absoluta, forjou provas. Nós estamos com a esposa aqui. Alegam que a esposa disse que foi estuprada pelo marido em casa. Olha, para depois ser acusada, para engravidar e ser acusada da prática de adultério, como se não houvesse mecanismo de comprovação de paternidade. Quer dizer, é um desafio. A razão imediata, um raciocínio lógico, imediatamente lógico. Então eles ousam, deputado Roberto Henrique, eles ousam atribuir às pessoas, de uma forma calhorda, insustentável, procedimentos que necessariamente não condizem com a verdade. Pois não, deputado Marcos Abrão, para eu poder terminar. Só para esclarecer, é uma situação que veio anunciada. Algum tempo atrás nós vimos na televisão, nos canais de comunicação, o conflito entre o pastor Marcos Pereira e o presidente da Afroreg, José Júnior, se eu não me engano o nome dele. Bandido marginal. Isso foi anunciado lá atrás. Se prender o pastor Marcos Pereira, ele tem que ser o primeiro a ser preso. Esse menino da Afroreg, que é um marginal, associação ao tráfico. Se prender o pastor Marcos Pereira, por denúncia dele, que eu tenho certeza, Vaguinho, ele também tem que ser preso. Ele tem que ser o primeiro a ser preso. Antes do pastor Marcos Pereira, tinha que prender esse bandido marginal, esse menino do Afroreg. Conhecemos bem a história dele. Infelizmente o pastor se envolveu com ele no passado, e quem se mistura com o porco, o farelo come. Hoje o pastor está pagando por ter se aliado a ele, pensando que ele era boa coisa naquela comunidade. Maldito do homem que acredita no outro, diz a Bíblia. Então, a juíza, no alto da sua magnitude, tinha que fazer o óbvio, mandar prender o presidente da Afroreg, que ele sim é um marginal esclarecido e declarado por toda a comunidade, mas está colado com a Rede Globo de televisão, com o Jornal Extra, Jornal Dia, o Globo. Sabemos bem dessa máfia que é a Rede Globo. Ele é contratado da televisão e ele protege, é protegido. Nós estamos aqui esquincalhados todos os dias por essa mídia safada, mentirosa que eu falei ontem, e não é diferente. Estou enojado, deputado Paulo Ramos, das coisas que acontecem. O cidadão Vaguinho, Nívia, ele é culpado até que prove o contrário, rasgando a Constituição do nosso país. Não estou aqui absolvendo nem acusando o pastor Marcos Pereira, mas ele que a lei tem que ser igual para todos, e não é. A lei do nosso estado, do nosso país, é aquilo que os veículos de comunicação querem, principalmente a Rede Globo e esse jornaleco. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Marcos Abrão. Deputado Pastor Excelência. Armando, para poder concluir, senhor presidente. Presidente, Roberto Henriques, queria falar, deputado Paulo Ramos, que sempre o senhor colocando numa situação onde a Rede Globo é sempre referência negativa dos fatos. Quanto ao fato em si, nós sabemos de muitas coisas que só a Globo que mostra, só a Globo é que fala, e a coisa fica no ar. Especificamente, pastor Marco Pereira, tenho um carinho muito grande, Vaguinho. Quantas vezes já ficamos juntos no altar, num show gospel, na igreja, conheci a igreja do pastor quando era só embaixo, graças a Deus, Deus abençoou e está abençoando, e não vai fazer falta, Deus é com todos vocês, da família e com ele. Mas eu quero dizer dessa situação que é colocada coisa através da Globo contra o evangélico. Pastor Samuel Malafaia, deputado Samuel Malafaia, sente isso na pele do irmão dele, como é perseguido também pelo um grupo aí que não tem nada a dizer. Agora, deixar como está não pode ser. A coisa ficar como está não pode ser. A nossa comissão de direitos humanos aqui deve tomar uma providência séria para saber dos fatos, para examinar as situações de verdade e mostrar à população, porque vai haver então aí dois tipos, duas correntes paralelas de investigação, de averiguação do fato, deputado Paulo Ramos. Por isso, conta com o nosso apoio, no que for possível, no que precisar, como o deputado Paulo Ramos falou, não pode deixar isso ficar às escuras. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Eu agradeço, deputado pastor Armando, e concluo, senhor presidente, dizendo: a notícia é requentada, mas a ela se incorpora uma decisão judicial que se baseou em provas forjadas. É claro que nós defendemos a investigação, ninguém está acima de qualquer suspeita, mas nesse caso específico existe uma afronta, uma agressão à verdade, uma manipulação, mais de 1 ano de investigação, e agora eles requentam a matéria, seduziram. Olha, eu quero dizer que desconfio até da juíza que determinou a prisão, está sob suspeição. Não é possível, porque o que consta como prova não tem nenhuma sustentação, a começar pela Delegacia de Combate a Drogas investigando estupro. Já é um desvio, pelo menos. Então, senhor presidente, está aqui o nosso grande Vaguinho. Vaguinho é uma figura conhecida, usando uma expressão que, aliás, não sou nem tão autorizado a usá-la. O Vaguinho é um exemplo da obra do pastor Marcos Pereira. É um exemplo público, um exemplo de grande notoriedade. Um homem que seguia a sua vida através de um rumo e, de repente, ouvindo a palavra do pastor Marcos Pereira, o Vaguinho reorientou completamente a sua vida e está aqui acompanhando também a família. Conclusão. Então, senhor presidente, eu venho aqui denunciar que o pastor Marcos Pereira está sendo vítima de uma perseguição patrocinada pelo Estado e com o apoio, com a orquestração do Sistema Globo. O pastor Marcos Pereira não é estuprador, isto não é verdade. O pastor Marcos Pereira desenvolve uma atividade pública e basta visitar para pelo menos conhecer. Então, senhor presidente, eu agradeço a vossa excelência a tolerância e
vamos nos reunir. Solicito aos deputados que estejam comprometidos com o Estado democrático de direito, com a defesa dos direitos humanos, com a defesa dos direitos e garantias individuais. O que vem sendo negado ao pastor Marcos Pereira, que possamos ouvir seus familiares, especialmente a sua esposa, que tem sido o centro das notícias de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.